Vitor Irajá, o presidente Lula usa fórmulas já conhecidas, né, dos governos anteriores. Eu só queria fazer um comentário antes, que a última vez que a gente teve um milagre econômico, dito milagre econômico, o que a gente acompanhou depois foi a hiperinflação dos anos 80, né? O milagre econômico cantado pelos militares durante a ditadura de 64 e 85, depois a gente viu o que aquelas políticas elas acarretaram. Portanto, eu acho que o uso do termo ele não foi o ideal, mas deu para entender o que o presidente Lula quis dizer com esse milagre microeconômico. Mas vale um destaque. O PIB do Brasil cresceu 3,4% no ano passado. Um crescimento robusto, é verdade, impulsionado pelo aumento dos gastos do governo, tanto aquilo que estava disponível do ponto de vista de investimento, quanto os chamados gastos parafiscais. Fora isso, houve uma economia aquecida exatamente pela ampliação de programas que visavam exatamente ampliar o acesso da população, por exemplo, ao mercado de crédito. Também a políticas sociais mais robustas, consolidadas, a partir, por exemplo, do programa que foi consolidado de forma emergencial durante a pandemia, do pagamento de R$600, que consolidou-se no novo Bolsa Família. A gente acompanhou, de fato, um crescimento de 3,4% no ano passado, com uma pressão inflacionária bastante significativa, inclusive acima do teto da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional. Dito isso, as perspectivas do mercado hoje são de exatamente um crescimento menos robusto durante esse ano, exatamente por causa do cenário fiscal, por causa do cenário internacional e, evidentemente, também da taxa básica de juros, a Selic. O Boletim Focus, que foi publicado ontem pelo Banco Central, que ouve as principais instituições financeiras do país, projetou que o PIB vai crescer 1,97% esse ano. O presidente Lula já havia dito algumas semanas atrás que tinha a perspectiva de que o Brasil repetisse a dose e crescesse cerca de 3,4% esse ano também. Porém, o que a gente percebe, Leandro, houve também uma fala do ministro Fernando Haddad hoje, né, defendendo a ampliação, inclusive, do mercado de crédito, é que o governo tem apostado, de fato, nessa como uma das suas únicas políticas e esquecendo de arrumar a casa, de arrumar o cenário fiscal. E aí a gente vê o Banco Central tendo que puxar a corda, esticar a corda, enquanto o governo fomenta o consumo por outro lado. E o que a gente tem visto, na verdade, é exatamente uma consequência que não é tão positiva para o próprio governo. Houve a publicação da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é feita pela Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços, e que aponta que 77,1% das famílias relataram ter dívidas a vencer em março. É o maior patamar desde setembro do ano passado. A parcela inadimplente ficou estável em 28,6% e o percentual das famílias que não vão ter condições de pagar as dívidas vencidas recuou para 12,2%, ou seja, 12,2% de fato não tem condição de pagar as dívidas. E aí a gente vê um outro cenário, dá para fazer uma correlação com outros números esses divulgados ontem pelo Banco Central, em torno exatamente da retirada de recursos das cadernetas de poupança da população. A retirada de recursos das cadernetas superou o nível de depósitos, ou seja, há uma correlação ali entre entrada e tirada, em 45,7 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano, mostrando de fato que a população está lançando mão de uma solução de acessar recursos que não estavam disponíveis, exatamente para dar vazão aos gastos do dia a dia e também, por exemplo, a pagar dívidas. A gente tem visto, por exemplo, essa iniciativa envolvendo o que a gente acompanhou a respeito da ampliação das políticas envolvendo a política de crédito consignado no Brasil, a partir do acesso dos bancos ao e-social, que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad, com o presidente Lula e também com o apoio, inclusive, da Federação dos Bancos. Mas a gente percebe que há uma vontade, pelo menos por parte da população, de usar esses recursos, né, oriundos do Fundo de Garantia para pagar a dívida. E, evidentemente, a gente tem acompanhado que, exatamente por uma pressão inflacionária, com a inflação de alimentos, inclusive, superando 7% no ano passado, a inflação geral, IPCA, pressionado, ainda com essa perspectiva, inclusive admitida pelo próprio Banco Central, de que se encerre o ano acima da margem de tolerância novamente. A gente tem percebido que a pressão dos preços tem, de fato, pressionado o bolso da população. A população está sentindo isso no bolso, tem buscado acessar recursos de outra forma e enquanto a gente acompanha esse descalabro, essa bagunça toda, o Banco Central pressiona a taxa básica de juros, a Selic, exatamente para conter o consumo das famílias e segurar a inflação, que virou o grande calcanhar de Aquiles do governo Lula.